Obrigado, Pai. Obrigado pela tua fidelidade conosco. Quem somos nós para você ser fiel com a gente? E você não negou nada naquilo que podia ser fiel. Você se entregou de cima de onde você estava, por a gente que não consegue enxergar valor nem nos outros e tantas vezes nem na gente mesmo. Obrigado porque foi por graça a manifestação do teu amor, uma pessoa chamada Jesus que veio por nós mostrar o que é fidelidade e o que é viver para ti. Recebe nosso louvor, recebe a nossa vida em honra para você. Muito obrigado por tudo que você já fez, amém? Isso aí, e essa banda aqui, galera. Muito bom. Legal ver tudo isso aqui acontecendo e a gente cada vez mais perto de um ponto de retornar para tudo que a gente estava fazendo. Então, continua ligado na série Faithful. Gente, o que eu vi que mais deu bafafá nessa semana nos nossos LEDs e virou story depois para saber o que a gente faz com os nossos dons. O que você deve fazer com os nossos dons. Isso é tão bom que eu achei aqui um salmo maravilhoso que fala sobre isso. Cara, tudo o que a gente tem procurado e falado gira ao redor de uma palavra chamada sabedoria. A gente viu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor não é medo, ele é fidelidade. Medo quem teve foi Adão, porque ele tinha algo a esconder de Deus. Então ele tinha medo. Então o temor que ele fala é um outro tipo de temor. E a gente acaba conhecendo Deus dessa maneira. Mas eu achei num outro salmo clássico também, 37:4, que fala: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Não sei quantos de vocês já tiveram todos os teus desejos realizados porque se deleitaram em Deus. Já teve tudo? Já? Eu não. Mas o mais legal é que quando eu vejo isso daqui e a gente tá pensando, pô, como que eu vou me deleitar em Deus? O que é isso daqui? O que eu tenho que fazer? É na palavra. Tipo, não tem muito mais o que eu fazer. Eu não vou achar ele em algum lugar, ou numa igreja, ou num templo, ou num prédio. Não é lá que eu vou encontrar ele. Eu vou encontrar ele na palavra dele. Tanto quando eu leio a palavra dele, quanto quando eu comunico com ele. Quanto mais eu leio e conheço quem Deus é, mais eu reconheço quando é a voz dele falando comigo. E de tudo o que ele pode fazer na minha vida, o que ele pode fazer na tua vida, o auge daquilo que Deus realiza é quando Ele muda os nossos desejos. Quando as nossas vontades mudam. Porque Ele está tão dentro da gente. Quando a gente convive com pessoas que a gente ama, tipo, a gente começa a estar alinhado com essas pessoas. A gente começa a estar parecido com essas pessoas. Quando você está casado, quando você está convivendo, você começa a saber como que o outro pensa. Você começa a saber o que o outro quer, o que o outro faz. E não tem nada de diferente nisso daqui. Então quando a gente fala sobre os dons que Ele nos deu e como que a gente faz para saber qual que é o chamado, o propósito que Ele tem para mim, e a gente tenta limitar essas coisas, tem gente que passa a vida inteira esperando achar um propósito, passa a vida inteira esperando ter o chamado. Mas quando tem esse verso que diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Isso aqui ele pode ser lido de uma outra maneira. Ele pode ser lido como: ame a Deus e faça o que você quiser. Ame a Deus e faça o que você quiser. Mas eu estou falando de amar a Deus mesmo. Eu estou falando de amar a Deus, tipo, de uma maneira que Ele vive dentro de você e você vive dentro dele. Ele vai trocar as tuas vontades, Ele vai trocar os desejos do teu coração, e tudo aquilo que você fizer é Ele te impelindo a fazer. Às vezes vai errar? Sim, às vezes vai errar. Mas o teu erro nunca vai ser tão grande quanto não fazer nada.
nunca vai ser tão grande quanto não fazer nada. De sabedoria, olha que legal, como a gente estava falando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se você faz The Why, você sabe que Jesus morreu pela lei, cumpriu a lei e os profetas. Mas a sabedoria ele não cumpriu. A sabedoria continua sendo um papel nosso de ir atrás e de viver essa sabedoria. E aqui em Mateus 11:19, no final do versículo diz: mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Era o texto que falava que chamavam Jesus de glutão, de festeiro, de fanfarrão. Mas aí termina isso daí falando, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Quando Lucas 7:35 diz, o mesmo texto fala, mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Então aqui ele já dá um passo a mais, dizendo que a sabedoria ela é reconhecível. E ela é reconhecível por aquilo que a gente faz. Ser não é nada sem fazer. Ser é uma ilusão e ele pode beirar uma mentira. Porque o nosso cérebro ele tenta facilitar, ele tenta não pensar. E quando a gente tenta não pensar, que é natural do ser humano, o corpo nosso ele tenta armazenar energia, ele tenta gastar o mínimo possível, ele tenta otimizar os processos. Só que viver sem fazer nada é uma negação voluntária. É uma negação voluntária. Eu faço de conta que eu estou fazendo alguma coisa e aquilo é autoindulgente. Eu me sinto bem, parecendo que estou sendo alguma coisa. Naquilo que Ele capacita a gente, o meu e o teu chamado, eles sempre estão além da capacidade natural que a gente tem. A capacidade natural, ela é onde nós somos reconhecidos e é muito legal, a gente precisa fazer isso, a gente precisa viver essa capacidade natural que a gente tem. Só que ela é muito mais. É engraçado que é exatamente aí que Deus é reconhecido. Quando aquele efeito uau que eu não esperava, é justamente ali que Ele está agindo. Às vezes quando eu vejo sobre dons, sobre talentos, eu lembro de diversas pessoas que eu cresci ouvindo a Whitney Houston. Eu cresci ouvindo ela. Não tem, até hoje não tem voz igual a dela. E não sei se vai ter. E o legado que ela acabou deixando, o jeito que ela se encerrou, foi um jeito muito triste e muito injusto para tudo o que ela era. Então quando a gente fala que um dom, a gente pode usar ele para construir o reino, ou ele pode ser usado para construir a minha vida, ou ele pode ser negligenciado, um desses três. A gente só pode fazer essas três coisas com o dom que Deus nos dá. Então construir o reino é muito óbvio para quem vive isso. E muitas vezes a gente tem a ilusão de que construir o reino é construir a igreja. Não é isso. Isso faz parte, tem parte nisso. Mas a coisa é tão grande que ela abrange todos os tipos de emprego, ela abrange todos os tipos de hobby, ela abrange todos os tipos de cultura. E a maneira que a gente vai para fazer discípulos de todas as nações. Cara, você sabe que palavra que ele usa no original para falar nações? Ele chama etnos. Etnos quer dizer etnia. Hoje em dia, etnia, ela tem muito mais a ver com o grupo social que você convive do que com a tua origem de raça, a tua origem de família ou de sobrenome. Então quando ele está falando disso, ele não está falando para você fazer discípulos entre cristãos. O que parece engraçado para a gente pensar, que a gente pensa tanto discipulado dentro da igreja. Na verdade, discipulado é aquilo que a gente faz com as pessoas antes delas conhecerem Jesus. Discipulado é quando você expressa quem Jesus é na frente de alguém que ainda não conhece Ele. Que ele fala que é para fazer discípulo de todas as nações.
e depois batizá-los. Então é engraçado que o discipulado é aquilo que acontece antes de uma pessoa ser batizada, e não aquilo que acontece depois. Depois é a maturidade, depois é outras coisas que tem ali. O discípulo já foi formado e ele se concretiza no batismo. Romanos 12:3, ele fala: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ele continua falando: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Olha que legal, dons de acordo com a graça que nos foi dada. A graça capacita. A gente não está mais falando da graça salvadora. A gente está nessa série Faithful, falando Faithful para aqueles que já têm fé. E a mesma graça que age com fé quando a gente conhece Jesus, depois ela age capacitando a gente. Ela traz dons, e um deles é o da fé. Olha que engraçado, quando a Bíblia fala para você buscar com zelo os melhores dons. E a gente entende que fé é uma coisa que a gente recebeu de Deus, mas depois a gente entende que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A gente vê que fé pode ser um dom de Deus e não uma escolha, mas ouvir a palavra de Deus é uma escolha. Então, a gente busca com zelo os melhores dons. Com certeza a fé está no meio dessa lista, né? Por favor, ela tem que estar. Continua no 6. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. Em 1 Coríntios 12:22 diz: ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Isso aqui é só terminando o que a gente estava falando na semana passada. E se você estava ontem na aula do The Why, por que a igreja? Comenta aqui embaixo. É disso que a gente fala. Por que a igreja? Para que eu faço um negócio que toma meu domingo, cara? Para que eu faço um negócio que toma a noite da minha semana? Para que eu faço um negócio que atrai tanta gente com problema? E por que eu faço um negócio que se faz tanto e se recebe tão pouco, na verdade? Sempre que eu fizer a igreja achando que ela é para mim, eu vou estar cavando a minha própria cova. A igreja não é para mim, ela não é para você exatamente. É algo que a gente faz para servir a cidade, é algo que a gente faz para manifestar esse corpo de Cristo. Mas, enfim, não é só sobre o que a gente faz dentro da igreja. E quando eu estava conversando com o Ricardo Franzen, você pode ver lá no canal dele, no YouTube, saiu um podcast muito legal, onde eu falo bastante sobre a minha vida como médico e a maneira que eu consigo ver Deus agindo na vida das pessoas, através da medicina, através do consultório, através da conversa. Eu consigo identificar Ele como caminho, Ele como verdade, Ele como vida, como resposta para os problemas das pessoas. Eu consigo ver Ele tentando comunicar fé, esperança e amor para as pessoas, mas, cara, muitas vezes nem a gente consegue entender a voz de Deus e reconhecer qual que ela é. Quanto mais pessoas que não conhecem Ele, que não conhecem a palavra. Quem não conhece muito bem a palavra, acaba acreditando num monte de outras vozes que não são exatamente a dele. E fé é o que a gente faz quando ouve a voz de Deus falando com a gente. Isso é fé. Fé é uma crença? É uma crença. Mas a fé sem obras é morta. E a gente acabou de ver que essa sabedoria, que ela vem do temor de Deus, essa sabedoria que vem da fidelidade, ela é comprovada pelas obras que acompanham. Muitas vezes que a gente pensa que possa estar esperando demais dos outros, na verdade,
Ninguém nunca está esperando demais de você. A gente só está esperando que você tenha fé, porque ela vai se manifestar como muito mais do que a gente imagina. A gente só está esperando que, através da tua fé, Deus se manifeste através de você. E Ele se manifestando através de você, as pessoas vão ficar de queixo no chão. E você vai saber que aquilo não vem de você. E é justamente aí que está o segredo da glória que é de Deus. Porque, cara, tipo, ok, legal, eu tenho minha capacidade. Olha, eu busco com zelo maximizar minha capacidade. Eu busco os melhores equipamentos que eu possa ter para maximizar minha capacidade. Eu faço tudo até a minha máxima energia possível. Mas daí quando eu executo, eu percebo que o resultado está muito acima da máxima energia possível. Quando a gente vê isso, uma das coisas mais legais, uma vez eu estava numa conversa, num workshop com a Mariah McManus, e ela estava falando sobre o sonho dela de ser bilionária. Ela falava que o dia que ela for bilionária, ela vai conseguir ser mais generosa do que ela podia ser em qualquer outra condição. E a gente começa a ver o que é colocar em prática isso daí. E é nisso que a gente entra no tema. E esse xizinho que você vai estar vendo na tela agora aqui, esse X do Faithful dessa série, que é o X do nosso pixel, ele é o X da característica central daquilo que Jesus vê na fidelidade, que é a multiplicação. Chegou a prosperidade na pregação. Mas às vezes a gente vê a fidelidade. Você consegue, quantos sinônimos você consegue pensar para fidelidade? Alguém tem uma palavra que você lembra aí agora? Fidelidade. Vamos falar lealdade, união, resiliência, continuidade. E a lista vai, Mas a gente não consegue linkar isso aí diretamente com multiplicação. Deus colocou a gente e colocou essa ordem desde o começo. Era para crescer e se multiplicar. Às vezes a gente pensa que é só para multiplicar a quantidade de filhos, mas não, ele é muito abrangente naquilo que ele fala, para multiplicar. Quando ele fala sobre multiplicar, ele fala sobre multiplicar tudo. É nessa maneira que ele fala. 1 Pedro 9:10 fala: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deus colocou o homem desde o começo para administrar, e essa administração trazer como resultado uma multiplicação, trazer como resultado um crescimento, trazer como resultado algo que o fundador disso tudo, o criador disso tudo desejava. Então, nisso a motivação daquilo que a gente faz importa. Eu usar os dons que Ele me deu para construir a minha própria vida, isso é fantástico e é totalmente necessário. Ele colocou justamente para você ter algumas vantagens indevidas dentro da competição. Ele colocou alguns dons muito grandes na tua vida. E se você não linkar eles ao trabalho, aquilo que te traz renda, você está numa desvantagem frente à graça, aquilo que a graça te tornou competente a fazer. Então, com certeza, quando você constrói a tua vida e você tem uma mente fiel, isso vai ser fantástico. Inclusive na terceira opção, que era do negligenciar. Negligenciar é algo que eu vou passar mais vezes na minha vida, que você já passou, que você vai passar mais vezes na tua vida. E quando a gente negligencia aquilo que Deus deu de dom pra gente, a gente tem uma péssima experiência e uma gigantesca lição. Cada vez que a gente perde tempo e a gente vê depois o que a gente perdeu por não estar fazendo, isso vem como uma lição que ela é dolorosa, mas ela vem com crescimento. Então, nas três opções que a gente tem, é assim que a graça age. Que em todas elas, o final acaba sendo positivo quando a gente é fiel. Todas elas. Então a motivação daquilo que a gente faz é o que mais importa.
A negligência, ela acontece muito mais com pessoas que estão esperando Deus falar de uma maneira mais audível do que já fala e não quer errar. E o nosso medo de errar transforma o nosso medo em paralisia. Paralisia, com certeza, é a única coisa que a gente não tem a ganhar. Porque até com os erros, quando você é fiel, quando você tem uma mentalidade focada na mesma missão, cada erro te traz uma lição diferente. Na mentalidade do amor de Deus e da graça, cada erro te permite pedir perdão para alguém. Te permite liberar perdão com uma facilidade imensa, porque você recebeu com uma facilidade imensa. E resolver as coisas. E não é simplesmente varrer para debaixo do tapete e esperar a armadilha explodir. Olha aqui quando Paulo fala em 1 Coríntios 9,16. Contudo, quando eu prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, quando prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Cara, eu tento mastigar esse texto aqui. Quando eu faço pela obrigação, que era aquilo que eu estava esperando, Deus me mandou, eu fiz pela obrigação. A própria mentalidade de dois caras pregando, um que faz por livre e espontânea vontade e outro que faz por obrigação, a recompensa deles é diferente. A recompensa dos dois muda só pela intenção. Quem que sabe a intenção? Só você e Deus. Não tem como alguém julgar a intenção do outro. É impossível julgar a intenção do outro. Você vai lembrar, na semana passada a gente falou sobre não fazer as coisas por ambição egoísta. Mas naquele mesmo texto Paulo fala que, olha, uns pregam por livre e espontânea vontade e outros pregam por ambição egoísta. Mas o que importa é que ele é pregado. Mas depois ele fala, cara, não façam isso. Porque se ele se orgulhasse daquilo que ele estava fazendo, ele não tinha mais nenhuma recompensa para receber, porque a recompensa já foi orgulho. Eu já fui recompensado. Eu recebi pelo que eu fiz. Você recebeu por tudo que vale aquilo que você fez, então já está recompensado. Eu recebi, mas o que eu recebi não vale o que eu fiz. Você está recompensado de uma outra maneira. Então aqui em Mateus, no capítulo 25, do verso 14 em diante, a gente tem uma parábola central dentro da série Fidelidade. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Deus é justo? Essa pergunta é complicada. Depende do que você chama de justiça. Deus nem sempre distribui as coisas da mesma maneira. Ele distribui cada um conforme a sua capacidade. A gente tem uma capacidade inata, mas a gente também tem uma capacidade que a gente correu atrás de ter. A gente tem uma capacidade que ela vem da nossa busca pela grandeza, que ela vem da nossa busca por um destino, que ela vem por uma busca de um significado. E conforme essas capacidades, ele distribui pela própria graça dele. A um deu 5 talentos. O talento aqui é calculado mais ou menos, e dá mais ou menos em reais hoje, o que era o talento naquela época, uns 500 mil. Mas não é simplesmente pelo tamanho do número disso que está falando. Ele é pela influência que isso tem. O que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. E veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel.
Você foi fiel no pouco, eu te porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, está aqui o que te pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Cara, é pesadaço essa parábola, pesadaço esse texto. Deus entrega de maneira desigual para 3 caras. Aquele que recebeu menos, ficou com medo, não fez o que era para fazer, e ainda perdeu aquele 1 que ele tinha. E o pior é que não foi dado nem para o outro que tinha 4, foi dado para o outro que tinha 10. Ele inverte todas essas coisas aqui. Tudo aquilo que a gente pensa de fidelidade, que seria então consistência, confiabilidade, lealdade, devoção, obediência, não é nada disso que Jesus classifica como fidelidade. Ele classifica como fidelidade o fator multiplicador. Aquele que multiplica o que Deus colocou nas mãos dele, Deus chama de fiel. Quando Ele coloca responsabilidades na mão da gente, o prêmio por multiplicar é mais responsabilidades. Eu não sei se isso parece uma vantagem do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, isso não parece uma vantagem. Se eu estiver fazendo algo para mim mesmo, isso não parece ser uma vantagem. Mas quando a minha mente consegue inverter e enxergar que o reino de Deus é upside down, ele é ao contrário. Ele é onde o maior, ele é o menor. Ele não fala, você pastor bom e fiel. Ele não fala, você líder bom e fiel. Ele não fala, você músico bom e fiel. Ele não fala, gerente bom e fiel. Ele chama de servo bom e fiel. Por isso que apesar de todas essas coisas que a gente faz como liderança, como igreja, como pessoa, que a gente inspira em cada um, o maior de todos os termos acaba sendo servo. Servo é aquele que multiplica. Aquele que serve pessoas, que serve a cidade. E aquele que não multiplicou, ele chama de servo mau e negligente. Cara, então, tipo, o contrário de fidelidade é maldade. Cara, mal, ele era um cara que estava com medo. Ele é um cara que não sabia exatamente se o Senhor ia brigar com ele. Se ele investisse aquilo e perdesse. Você pensa, tá, se o de 5 investisse e perdesse, ficava com 3. Mas o que tinha 1 perdesse, ficava, sei lá, com 0. E parece desigual. Mas a primeira coisa que eu vejo aqui, ele fala de uma maneira que ele realmente não conhece o Senhor que tem. Quando a gente não conhece Deus, a reação que ele teve foi igual a de Adão. Adão falou, eu fugi porque tive medo. Um Deus que é amor, a gente não tem medo. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Mas fidelidade, se ela é manifestação da fé, ela enxerga todas as coisas que não são vistas. Ela enxerga as coisas que não são visíveis. Ela enxerga aquilo que seria impossível de ver. A fé, ela é o fator multiplicador. A fé é entender que quando a gente está aqui junto e produz isso que está sendo transmitido agora, isso é uma semente que a gente dá para cada um de vocês, para cada pessoa que está assistindo, que você possa compartilhar com outros. Porque o que a gente faz não é para a gente, é para você. E no teu ponto de vista, o que a gente faz não é para você, é para essas pessoas que você está pensando agora. A fidelidade, ela ativa a graça como salvação, mas a fidelidade, ela também ativa a graça como capacitação.
Então essa palavra, ela não trazia benefício para aqueles que estavam atrás dela. Porque todos aqueles que foram fiéis, eles não receberam necessariamente a promessa. Eles não enxergaram a promessa. Mas eles foram fiéis até o fim. O administrador fiel, ele tem 3 características aqui. Ele supervisiona o que pertence a outro. Ele carrega a autoridade para administrar aquilo que lhe foi confiado. E ele é responsável, ele presta contas. E essa aqui não é a história de Davi. Davi, ele cuidava de ovelhas que não eram as dele. Ele cuidava de ovelhas que eram do pai dele. Ele prestava contas sobre aquilo lá. Segunda Coríntios 12:9, ele termina com: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Cada um desses 5, esses 3 que receberam essas quantias de dinheiro de Deus, do Senhor deles para multiplicar, eles não tinham nada. E eles sabiam que aquilo ali que eles estavam multiplicando não era deles. É assim que funciona a capacitação de Deus na minha e na tua vida. É assim que a salvação flui por nós, vem de Jesus para nós e se multiplica em outras pessoas. E se você está ouvindo pela primeira vez algo sobre Jesus que começou a fazer sentido para você, eu quero que você repita comigo essas palavras simples que ele fala, que se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, você é salvo. Então você fala assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. E quando a gente fala Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, a gente está começando um processo onde a fé já foi manifesta pela tua boca, onde você, através da fé, você falou algo que quem sabe até hoje nunca tinha feito sentido para você. Mas você pode fechar os olhos e falar: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu quero orar por você. Muito obrigado, Senhor, pela capacitação que você coloca sobre nós. Que ela não tem fim em nós mesmos, mas isso se multiplica através não só da igreja, mas através da nossa atuação na sociedade, através da nossa atuação nos nossos trabalhos, através da nossa atuação administrando com honra, com fidelidade, com honestidade, através da nossa atuação em cargos públicos, agindo de uma maneira que não segue os modelos desse mundo, através da atuação no direito, seguindo um modelo que não segue os padrões desse mundo, através da nossa atuação na medicina, da nossa atuação na publicidade, da nossa atuação trabalhando em todas as empresas, que a gente possa simplesmente transmitindo, refletindo quem você é naquele meio. Isso ser um fator de multiplicação, onde a gente forma discípulos de uma nação inteira. E a gente pode ver a redenção da tua criação acontecendo através da multiplicação que você faz em nossas vidas. Obrigado pela salvação de cada um que entregou sua vida para Jesus hoje. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E seja bem-vindo a essa família. Se você aceitou pela primeira vez, não deixa de mandar um inbox, não deixa de comentar aqui embaixo. Preenche um Connect Card, preenche o EI Pixel. E a gente quer demais ser família com você. A gente quer te contar as novidades, as últimas, e como que você pode ser nosso amigo no mundo real. É isso? Yes, é isso. É isso aí.